então. E E aí, meninas, tudo bem? Mais uma semana aqui. Estamos. Essa semana melhores, mais sorridentes. não sei, isso eu já não sei. Eu tô feliz. Você Tá feliz? Tá mais solarento? Não. Ensolarado. Tá mais Ensolarado. ensolarado. Eu gosto disso. A gente continua formando palavras. Isso é verdade. Isolamento. A gente continua inventando Eu até palavras. esqueço, Semana né? depois de semana. O importante é que a gente entende. É O importante é a sempre. comunicação. O que tá sendo feito, o que tá Zero sendo dito. julgamento. Exatamente. Quem Olha, sou eu? E eu acho que nada melhor, né, de falar dessa questão da gente inventar palavras hoje, porque a gente vai falar sobre as nossas adaptações aqui, né? Como a gente veio até aqui, como que a gente sobrevive até hoje, porque Boa pergunta. é uma questão de sobrevivência, estar por aqui, além da vivência. Então, isso faz parte da adaptação. Oh, yes. Vamos ver quantas palavras a gente inventa até o final. Ai, gente, realmente, a gente tem que começar a contar, fazer algum jogo com isso. Começar a marcar, pôr na rede social. Vamos pensar sobre isso. Vamos pensar o Sim. que a gente... estiver assistindo, comente o seu chute. Quantas palavras nós vamos inventar? Muito bom. Mas, meninas, eu queria, na verdade, falar com vocês um pouquinho. O episódio, eu tava revendo todos os nossos episódios, né? E eu vi o episódio da Camila, que foi o mais assistido até hoje, mais ouvido até hoje também. Obrigada a todo mundo que tá aí dando suporte, né, pra gente. Mas também foi o que muita gente perguntou, mas como vocês chegaram até aí? Fala um pouco mais de como é que conseguiram ir para os Estados Unidos, fala um pouco mais da vida de vocês aí. Então, eu acho que hoje é um bom dia para a gente falar sobre isso, para até ser mais leve, né? Semana passada foi até um pouco pesado, a gente entende, mas foi necessário vários comentários super bacanas em relação ao episódio passado e levantou ainda mais dúvidas. Talvez a gente precise fazer mais um episódio daquele. Com alguém que entenda de fato, estudado o Que assunto. possa responder nossas perguntas. Nossas perguntas também. Que a gente tem bastante pergunta. Muitas. Mas Eu acho que eu fiquei com mais perguntas depois do Eu episódio. também, mas eu acho que o ponto de interrogação sempre vai existir também, independente. Também Aquela acho. dúvida eu acho que sempre vai, sabe? Vai caminhar, não tem como. Sim. É uma coisa... Porque a gente não vai voltar no episódio Não. passado, mas enfim, nem o Senso consegue definir, É isso. né? Então fica bem difícil da gente definir pela gente mesmo. Mas tudo bem. Mas aí eu queria começar, eu acho que... Vamos começar por quem já chegou aqui primeiro, né? Pela dona Isa. Porque a Isa chegou aqui aos 10 anos de idade. Aos 7 anos de idade. E não foi você que enfrentou o processo para vir, né? Foi a sua mãe. Mas eu acho que seria bacana, assim, você falar um pouquinho dessa sua chegada. A Isa foi enganada, gente. Super. Ela ia pra Disney. Acho que isso ela chegou a comentar também. Chegou no a outro comentar, ela foi enganada porque ela ia pra Disney. Mas falar um pouco da sua adaptação mesmo, né? As coisas que foram um choque pra você, por exemplo. Enfim, fica à vontade. Gente, a coisa que foi mais chocante, que até hoje pra mim é difícil, é o ar-condicionado. Sério. Isso aqui. Porque não tinha antes ou porque realmente é muito É frio? muito frio. É muito Eles frio. colocam muito frio, muito gente, frio. nos lugares. E tudo é questão de segurança. Ah, não, porque se deixar muito quente, é bactéria que cresce, não sei o quê. São essas histórias que eu muito ouvi. frio. Aí eu via, né, as menininhas, loirinha com shortinho aqui, camisetinha, sem suéter, sem nada, passando o dia inteiro naquele gelo. Eu falei, não, eu vou conseguir. Eu vou conseguir. E eu congelava. Nunca fiquei à vontade. Nunca, até hoje. Então, esse foi o primeiro choque. Interessante. O ar-condicionado também não é o meu choque, mas com certeza, se minha mãe tivesse aqui, ela ia falar disso, porque primeira vez que eu vim para os Estados Unidos em 2006, eu acho, a gente veio de férias, e meu tio ligou o ar-condicionado no carro, a minha mãe falava, que é isso? Tava quente. Assim, 100 Fahrenheit, né? Tava tipo 40 graus do lado de fora e entrava no carro, tava 13, sabe? É 15. desse jeito.
Nossa, Não minha mãe dá. reclamou muito do ar-condicionado. Isso marcou bastante também, mas... Sim. É. Porque me deixava assim, é um mal-estar tá com frio, né? E eu gosto de brincar, sempre fui bem ativa. Criança que gosta de brincar na rua, tal, essas coisas, recreio. Então eu pensava, né? Ah, eu vou suar, eu vou não sei o quê. Eu tentava planejar, mas não conseguia. Não Mas deu. enfim, agora sempre tenho uma blusinha. É. Aprendi. Eu sempre tenho cachecol. Sempre. Sempre. Inverno ou verão eu tenho, porque se tá calor, tipo, entra na loja, você vai passar frio, você só joga. É verdade. E se tá frio, protege o pescoço. Muito bem pensado então, assim, essa. sempre. De começar de cachecol, hein, Isa? Sempre tenho Nossa. cachecol, sempre. Então, e eu tenho, tipo, dos mais pesados ao mais leve, de todas as cores, que é pra não ter problema, entendeu? Nossa, bem e vira pensado. aquela coisa fashion, né? Você vai... É uma dica. Gostei, Tá aí vou uma levar. dica pra quem chegar aqui, verão ou inverno, tem um cachecol. Tenho, porque as coisas mudam de ambiente para ambiente. Exatamente. Outro choque grande foi que as pessoas têm um senso de boundaries, né? De limites pessoais muito apurados. Nossa, isso às vezes assim Né? me deixa desconfortável até. Sim. Não sei que atitude tomar, em que momento falar, sabe? Não sei se você Sim, porque está nesse sentido. É com toque que a gente... Vai no detalhe pra eu entender o que é exatamente. É. Descreve. Pra quem nunca veio, né? Uhum. Descreve exatamente o que é que... Então, 7 anos de idade eu cheguei, né? Fui direto pra escola, não teve nenhum cursinho de como seria, só me jogaram lá. Vai pra escola. Só vai. E ótimo, eu sempre amei a escola, estava bem entusiasmada para começar. E meu entusiasmo, eu mostro amor. A minha love language, a minha linguagem de amor é o toque. Então, eu fazia de uma forma que eu achava carinhosa. E eu sempre fui, tipo, a maior maior criança da sala, mesmo maior que os meninos. Então, minha mãe sempre fala, que você não sabe que sua mão é pesada, não sei o quê. Quando você faz um negocinho, a menina vai e voa, e você tem que controlar. Mas, tipo, não tinha esse problema no Brasil, né? Mesmo sendo a maior, mesmo... Então, isso foi muito difícil. Eu fui literalmente punida por mostrar amor através do toque. E isso foi muito difícil pra Quer mim. dizer, é ótimo, mas... E principalmente, eu acho que principalmente porque você foi primeiro pro Texas, né? Sim, Pensando nisso também. sim, o Texas é realmente a América, né? A gente brinca que Flórida, Nova York, Califórnia é meio que... É perto dos Estados Unidos, mas... América mesmo? É, pra aqueles lados. Texas. Então o pessoal vai ser extremamente frio, eu Sim. acredito. Não sei, nunca fui ainda. Não sei se eu Sim. tenho vontade. Então, essa frieza, nossa, mexeu muito comigo. Faz sentido. Como criança. Na Flórida melhorou um pouco, né? Que tem mais esse calor humano dos latinos e mais diferentes tipos de imigrantes. Que no Texas tinha muito mexicanos. Minha primeira amiga no Texas foi uma mexicana que eu jurava que eu falava espanhol fluente com ela. E eu lembro até hoje que eu acho que a avó dela veio e falou alguma coisa. Acho que ela queria que eu fosse pra casa, né? Porque eu não tinha muito... Tchau, né, moça? Tipo, pô, a Valeu, criança quer mocinha. dormir aqui também, já jantou, já fez lição de casa, cadê a mãe? Mas é que eu era assim, eu sempre gostei de ficar na rua. E aí ela falou, ela não entende nada mesmo, mas eu Nossa, entendi. mas você entendeu. E ficou comigo até hoje. Mas o engraçado, eu não entendi o que ela falou antes. disso. Então ela tava certa. Olha. Então você não entende nada mesmo. Não entendi. Eu não entendi aquilo que a minha amiga achou chato. Mas... Então tira do coração, porque você não entendeu mesmo, não tem como mudar, tá tudo certo. É que eu fico com aquilo, né? Tipo, o que será que ela falou? Será que eu tava incomodando? O que foi? Mas, o espanhol ajudou bastante em fazer amizades. Isso é legal. Porque até eu fazer uma amizade com crianças americanas demorou um pouquinho. E então, outra dica aí. Isso é outra coisa, porque a população que fala espanhol aqui nesse país é muito grande, é gigantesca. Tanto que uma curiosidade que eu também não sabia, eu só fui descobrir aqui, é que o país, os Estados Unidos, nem tem língua oficial, né?
não tem. Que normalmente o pessoal pede pra você fala inglês, porque é a língua daqui. Não, o país nem língua oficial possui. E em muitos momentos, muitos locais que você vai nesse país, você se depara com pessoas que falam espanhol na estação de polícia. Qualquer lugar, sei lá. Qualquer lugar. Vai, metrô. que fala espanhol aqui. Tem alguém, sim, você liga para algum atendimento eletrônico, vai ter sempre alguém atendendo em espanhol, uma opção em espanhol também. Os sites estão todos em inglês e Em espanhol, sim. Aqui eles têm, mesmo não tendo, o espanhol como a segunda língua. Isso sim. Sim, então isso ajudou eu, quanto criança, a fazer umas amizades, porque eu não falava inglês, então eu arranhava o espanhol e não tinha vergonha, tava tudo certo. Então, foi essa experiência, assim, inicial na escola, os choques iniciais. E eu eu tinha saído da periferia de Campinas, Nóbrega, e meu mundo era bem... Eu diria que era bem preto, né? Era uma mesclagem, mas... meu pai, minha avó, na casa que eu morava, né? Meu pai, minha avó, minha mãe, pretos. Minhas primas que estavam lá diariamente, madrinha, pretos. Melhor amiga, preta. Na escola, já tinha mais diversidade. Na creche, aí eu fui fazer a primeira série ainda no Brasil, numa escola particular. Menos pretos, mas ainda tinha alguém do meu bairro, da minha rua, sabe? Então, foi a primeira vez que eu me deparei com um mundo assim, tão branco, sabe? Quando eu cheguei aqui. E é interessante que foi só depois de sair desses estados mais conservadores, como Texas e Flórida, que eu consegui me reaproximar da parte da minha identidade que tem a ver com a negritude, que hoje em dia me dá um norte, né? E me dá uma consciência, me dá um chão também, uma comunidade. Sempre me senti muito assim, avulso, sabe? Tipo, muito estranho. Se parar pra pensar também, o seu processo foi bem gradual, né? Você chegou, aquele baque... com população majoritariamente branca. Aí depois foi pra Flórida, que é mais latina. E hoje em dia você já tá mais em Nova York. Eu acredito que a concentração de população preta aqui é muito maior. Muito maior. Olha só esse processo, que gostoso. Muito gostoso. Agora tá gostoso. Agora tá gostoso. É um caminho bem bacana de se ver, assim. Não, o meu completamente oposto, mas já eu chego lá. E você, Ruth? O meu, primeiro choque. Qual foi o seu choque? Gente, de verdade, eu não me lembro qual foi o primeiro choque. Não? Não, eu não me lembro. Tô tentando me lembrar qual foi. Quando eu cheguei aqui. Você chegou aonde? Em Nova York? Eu cheguei em Maryland. Em Maryland. Sim. Aí você ficou por lá? Aí eu fiquei lá por 2 meses. Eu vim como au pair, né? Eu já comentei aqui. Eu vim pelo programa de au pair. Então... Eu conheci a família quando eu estava no Brasil, já sabe, eu queria para mim uma família preta. Quando eu estava no Brasil, eu já falava assim, eu quero uma família preta para não ter que passar por... Não tem problema. Não tem problema. Exatamente, eu tinha muito isso em mente, sabe? Aí eu consegui uma mãe preta, solteira, que tinha 2 filhos. Uau. Aí vim pra cá. Enfim, eu acho que também tem um pouco disso, porque eu vejo que a cultura preta americana, ela é muito... conectada também com a cultura brasileira, assim. Pelo menos com a cultura da minha família. Eu via muitas similaridades. A forma que a mãe criava os filhos, sabe? A forma que os filhos se direcionavam à mãe. O almoço de domingo. Essa unia, essa convivência entre família. Eles possuem primos. Tipo assim, eu também algumas piadinhas que normalmente falam aqui que Tudo que é preto é primo. Eles possuem primos. Adorei. Foi quase todo mundo odeia o Cris agora, né? Meu Deus. É isso. Muito bom. Não, mas principalmente porque quando eu fui morar com a família branca hoje em dia, eu não via essa relação de primos, de gente, de família vindo visitar, não existia. Já com a família que eu morava, que era preta a primeira, a segunda, eu passei por 3 famílias antes, né? 3 pretas? Não, 2 pretas e a última foi judia. Okay. Então, aí eu acho que, enfim, encontrei essa relação. Então, por isso que eu também queria, voltando pro Brasil, eu sempre tive muito em mente que eu queria uma família preta, então eu vim pra cá com a família preta. E eu não lembro, eu acho que
De adaptação, gente, eu lembro que os meninos falando assim... Eu lembro que os meninos tinham muita autonomia pra fazer as coisas que eles queriam, sabe? E eu achava isso muito bonito. Mas eu também acho que é uma relação... Tipo, a minha criação. Não tem nem a ver com... Qual a idade deles? Eles tinham 7, 9 anos, uma coisa assim. Que pra gente, né, 7, 9 anos no Brasil é criança. É criança. Não é tratado como adolescente já quase adulto, né? E aqui, 7, 9 anos... A criança já não brinca mais igual criança, a gente brinca no Brasil. Eu, com 7, 9 anos, eu tava jogando futebol na rua, gente. Eu tava arrancando a tampinha do joelho, sabe? Assim, Tem até hoje. Então, um monte de cicatriz na perna, andando de bicicleta, correndo em tudo quanto é lugar. Aqui, eu já sinto que, às vezes... Muitas vezes... Quer dizer, depende muito também da família, né? Mas às Sim. vezes eu acho que as crianças aqui, elas perdem a inocência muito cedo. E é muita responsabilidade. Eu também não vou julgar, porque eu sei que a família que eu tava cuidando, apesar de ser preta, era uma família que tinha condições boas, digamos assim. Então, os meninos eram sempre lotados de atividades. Sempre. Era sair da escola, é uma coisa que a Isa já comentou. Eles saíam da escola, ia pra aula de judô, ia pra aula disso, ia pra aula daquilo. Piano, era com 7, 9 nadar, anos. pintar. Isso, piano, exatamente, foi o que você falou. Piano, nadar, pintar, tudo. Com 7, 9 anos de idade. Então, eles não tinham, sabe, aquele momento Criança. Momento de não fazer Também. nada, né? De correr, ficar cansado e assistir televisão. Tipo, Sim. uma coisa Isso básica. também acabou quando eu cheguei aqui. Então. Principalmente quando minha mãe casou com um americano. Acabou mesmo. Então, eu acho que tem um lado positivo e negativo de tudo isso. Acho que Sim. ambos os lados têm um positivo, tem algo que balançar, sabe? Com certeza. Não adianta. Eu conversei bastante com a minha mãe sobre isso. Eu lembro da gente ter conversado, né? A gente comparar as criações e tentar... Será que a gente tá fazendo alguma coisa certa? Será que a gente tá fazendo errado? Porque minha mãe foi mãe com 16 anos. Sim. Meu padrasto era até mais novo que ela. Uau. Então, quando ele casou, ele tinha 20 anos, ela 26. Uau. Eu, 9. Então, tipo, a gente cresceu juntos. Praticamente. E então a gente ficava percebendo, né, as diferenças das famílias. E uma coisa que o meu padrasto, ele é preto norte-americano daqui mesmo. E, tipo, ele me achava muito mimada. Ele falava, nossa, como que você não vai lavar sua louça? Como que você não vai... Pô, eu tenho 9 anos! Eu nunca lavei louça, sabe? Mas da cabeça dele era tipo, não, você vive aqui nessa casa, você tem que contribuir. E foi assim. E realmente, essa coisa de sempre estar indo para atividades depois extracurriculares, né? É muito sério isso. Sim. É muito sério. E desde porque... muito cedo. Sim, porque realmente eles estão construindo um currículo. Porque se você descobrir um talento bem cedo, você Tá feito na pode vida, né? estourar aqui. E direcionamento também, né? As escolas têm muito disso. Que, de certa forma, eu tive isso no Brasil, né? Porque eu tive uma escola profissionalizante no Brasil desde sempre. Então, desde prézinho... Uau. Até a 8ª série eu estudei na mesma escola e é uma escola profissionalizante. Chama Escola Profissional Dom Bosco. Então, você já sabe que vai ser encaminhado. E tudo da escola era direcionado para alguma área. Então, o que eu vejo nas escolas aqui, por exemplo, que a criança desde cedo ela já vai assim, para a classe de arte, ou para a classe do esporte, ou para a classe... Eu tive isso no Brasil, na escola que eu fui. Então, é o que a Ruth estava falando. Tem um lado bom, né? Que você também falou, porque aí já descobre desde cedo qual é a sua área, qual é o seu dom ali. Mas, em compensação, também tem o lado terapia, né, gente? Que hoje eu gasto um dinheirão com terapia. Ai, não sei. Pra ficar Porque é muita cobrança. É muita cobrança. Só que eu parei pra pensar também cobrança. no que a Isa falou. Parei pra pensar um pouco no que a Isa falou. Que você, com 9 anos de idade, você não lavava a louça. E o cara falou... Eu tenho um outro... Tipo assim, pra mim é um outro lado. Não que eu tenha vivido. Minha mãe também tinha muito assim. Eu quero meus filhos estudando. Eu quero meus filhos estudando. Mesmo ela sendo... Minha mãe, pra quem não sabe, era empregada doméstica. Ainda assim, ela queria os filhos dela estudando. Ela não queria a gente lavando... louça, fazendo nada dessas coisas. Mas eu tinha muitos amigos meus que com 9 anos já tinham responsabilidade do caralho também. Sim, eu tinha que era cuidar de... Exato, que era cuidar de crianças mais novas do que eles, que era lavar a louça, às vezes até que cozinhar também, tipo, com 9 anos. Mas eu vejo que aqui
Não aqui, não vou generalizar também, porque eu sei que a situação daqui... Não vou falar no geral. As famílias que eu passei, eu vejo que as famílias que eu passei, eles colocavam as crianças para fazer esses trabalhos dentro de casa e fora como um hobby. Não um hobby, uma obrigação, mas não... Sabe, não era necessidade. Mas é o vocacional, assim. Muito era tipo para ensinar as crianças. Isso. Diferente do Brasil, que muitas vezes era necessidade. Mas é o que eu tô falando. Eu fui para uma escola profissionalizante, mas como uma vocação. Eu não tinha necessidade, porque dentro de casa eu não precisava, entendeu? É isso. E aí eu vejo, eu entendi. Para mim não foi um choque, foi tipo... entender, na verdade, o processo que eu passei quando eu vim pra cá. Porque aí eu comecei aqui também. Eu cuidei de criança aqui também, né? Eu fui babá, eu morei dentro de uma casa, né? Eu trabalhei como live-in. É como se fosse um programa de au pair, mas eu não vim pelo programa de au pair, eu trabalhei como live-in, né? Então, eu morava dentro da casa e cuidava das crianças da casa. E eu lembro que as crianças tinham isso, sabe? O que eu tive no Brasil. Mas elas tinham porque tem dinheiro, porque a mãe e o pai realmente querem já traçar a vocação, que é aquela coisa de descobrir cedo que podem fazer, não podem fazer, enfim. Então, eu entendi o processo que eu passei. Foi bem isso. Mas, ao mesmo tempo, enquanto eu estava nesse processo, eu não tinha muito, assim... isso é bom, é ruim. Eu só estava ali no meio do processo. Depois que eu saí do processo, já morando em São Paulo, por exemplo, e aí eu pensei nos meus primos que não tiveram o mesmo direcionamento que eu, falei, mas também eles tiveram muito mais infância que eu, né? Porque enquanto eu estava estudando CD à tarde, eles estavam estudando meio período. Mas eles tinham outras responsabilidades que eu não tinha. É isso. Minha prima cozinha desde criança, por exemplo, entendeu? E eu tenho certeza que ela daria tudo pra estar fazendo o curso. Pra estar fazendo o que eu estava fazendo. Então, assim, pra mim foi entender o processo. Ter vindo pra cá, assim, essa fase que eu trabalhei, que eu fui babá e que eu fui... que eu fui live-in, né? Eu morava dentro da casa... Foi entender o meu processo de profissionalização, assim. Foi bem... Para mim foi uma descoberta. Foi intenso. E que intensidade, né, gente? Porque quando a gente vem pra cá também, parece que tudo fica extremamente intenso. É só você, né? Não é você e sua rede. É você. É tudo pra você. Não tem tipo... Exato. Não tem uma avó, não tem uma tia, ali, não tem ninguém. Vizinho. Exato. Eu não quero cortar, porque eu quero saber mais de você, Ruth, mas é só porque eu falei da intensidade agora, e não é um choque, mas pra mim foi o detalhe, assim, sabe? Quando eu cheguei aqui, ainda a primeira vez, não é nem dessa vez que eu vim para morar, mas a primeira vez, em 2006, quando eu cheguei aqui no avião, que abri a janelinha e olhei para baixo, parece que tudo era muito mais claro, muito mais nítido, assim. Eu falei, gente, como as coisas estão nítidas, né? Do que o Brasil ou mais nítido do que você imaginava? Não, que o Brasil, pra mim, aqui as cores são mais vibrantes. Eu não sei por que eu penso Às nisso. vezes até machuca os olhos. Eu tive essa impressão hoje. Eu falo, gente, as coisas, tipo... Mas acho que eu também não sei, porque eu sempre ando pela Times Square ali também, não sei se é por isso. E não tô comparando por... Porque eu tenho que passar Pode ser. Os telões de Eu não tô comparando, por exemplo, São Paulo com qualquer outro lugar, porque São Paulo a gente já sabe que poluição e tudo mais, a imagem não vai... Mas Poste Caldas, que o índice de poluição é bem baixo, a imagem ainda, pra mim aqui, a imagem assim... Tudo HD, aqui é HD, exatamente. Com um pouquinho a mais de brilho, sabe? Faz sentido. Isso pra mim não foi um choque, mas foi assim, gente, esse azul é mais azul, o céu tá mais azul aqui hoje, sabe assim? Eu achei, eu falei, será que é um mundo de verdade? Não sei, vocês já assistiram o show de Truman? Yes. Eu não. Eu falei, gente, acho que eu vivo no show de Truman. Não assisti. Eu ainda penso sobre isso. Se eu tiver no show de Truman, esse filme é muito se eu descobrir, profundo. eu volto para falar com vocês. Se eu tiver no filme, vocês não assistiram? Não. Tem que assistir. Matrix. É tipo um Matrix da vida. O show de Truman. Eu comecei a assistir Matrix, não é o meu tipo de filme. Comecei a assistir quando lançou. E aí eu simplesmente não entendi nada, deixei pra lá, falei, nossa, filme mais chato. Mas agora, depois de morar aqui, eu reassisti. Falei, gente, esse negócio é interessante. Aí eu assisti todos de uma vez só. E odiei o último, spoiler. Mas o último é terrível.
Mas enfim, eu só falei disso porque, né, pra mim foi isso. Foi muito nítido, assim. Eu falei, nossa, parece que não é um mundo real, assim, de tão... E depois eu vim pra cá, de novo em 2008, percebi a mesma coisa e voltei pro Brasil. Mas quando eu cheguei aqui dessa vez, falei, não é possível. Realmente não foi porque eu tava, tipo... Ai, como é excited? Animada. Animada? Seria animada? É. Não sei se é porque eu tava animada. Excitada. Exara. O que é Exara? Excitada. Então, eu não sei se é porque eu tava extremamente animada pra vir pra cá e por isso que eu vi tudo mais vibrante, mas não, pra mim foi assim, uau. Eu tenho a sensação oposta, sabe? Tipo, tudo apagado. Que tem tanto cinza, você sai do aeroporto até você achar a cidade, Nova York, que todo mundo, nossa, que lindo. Até você chegar em Manhattan, é muito predinho de projects, é muito legal. Não nesse sentido, não das casas coloridas, mas é literalmente olhar pro céu e o azul do céu ser mais azul do que o azul que eu tô acostumada. É literalmente isso, assim, pra mim é muito vibrante, muito, sabe? É tirar a lente e colocar a lente. É isso que eu vejo. Nesse sentido. Mas, enfim, voltando. Eu queria falar uma coisa, que eu consigo... Vocês falando, né, dos dois mundos. Ou você faz a jornada profissionalizante ou a jornada ajudar em casa, né, e tal. E eu consegui... Eu falei, nossa, mas eu me identifico nas duas coisas. Como é que faz agora, né? Porque eu tava aqui. Mas aí, minha mãe e o meu padrasto voltaram para a faculdade, que eles eram novos, né? E minha mãe não terminou. E o meu padrasto nunca achava que ele conseguia, na verdade. Como homem preto aqui, americano, ele achava que ele não era inteligente o suficiente. E aí minha mãe falou, não, você está viajando, para com isso. E ele é muito, muito CDF, então nada a ver mesmo, é uma coisa de autoestima. Uau. Mas enfim, eles voltaram para a faculdade. Minha mãe teve minhas duas irmãs e eu estava na high school na época. Eu estava no primeiro ano do high school e entrando para high school. Então eu tive que fazer essa jornada dupla praticamente, né? De tentar me profissionalizar e ir para a escola período integral, que aqui não tem opção. Você entra, tipo... 8 da manhã, você sai... 4 da tarde, né? Era umas 3 da tarde, Eu alguma pegava coisa as crianças assim. às 4. Eu sei. Aí, tipo, eu até queria fazer outras coisas na escola, queria participar de teatro, mas pelas minhas irmãs eu tinha que voltar pra casa e, tipo, eu só ia fazer a minha tarefa 10 horas da noite quando minha mãe chegava e as meninas já estavam indo dormir. Sabe? Então, isso também... pela high school inteira, eu fui dormir 3 horas da manhã e acordei, tipo, 6 e pouco. Uau. Porque não só eu ia pra escola, mas eu sempre me desafiava muito e fazia, tipo, as aulas mais difíceis, porque eu achava que tinha que se não fosse a coisa mais difícil, mais top, não valia a pena. Não ia ter o destaque, né? Exato. Aí... Tipo, fiz as AP classes, que te dão créditos no futuro da faculdade. Então, você não tem que fazer matérias básicas, tipo letras ou história ou coisas assim. Você pode já pular pro seu curso. Então, eu fiz todas essas aulas. E são muito mais difíceis. Com muito mais carga de tarefa, né? Que é uma no coisa... Brasil é isso diferente. Você tá falando de high school, você tá falando do ensino médio, né? Ensino médio. Que é uma coisa que a gente faz mais na faculdade no Brasil, né? No ensino médio a gente não pula tarefa, a gente não pode escolher créditos, né? A gente não pode escolher classes, já né? tá tudo tabeladinho lá, não sei, eu esqueci como eles falam. Por exemplo, eu nunca fiz física. Nunca na vida. Meu sonho! Vou voltar a não estudar. fazer física? Meu Gente, sonho. eu gostava de física, eu amava fazer física. Não suportei. Eu não fui fazer engenharia por causa da bendita física. Sério, meu pai é engenheiro, né? E aí eu falei, vou fazer engenharia, vou ser jornalismo. Eu olhei todos os currículos, assim, onde não tem física, jornalismo não tem física. É lá que eu vou.
Então, eu Não. sempre estava focada na medicina, né? Esse era o meu foco, então eu falei, não, vou fazer química, não preciso de física. E queria ter feito, mas Não. enfim. Queria nunca ter feito. Então eu acho que, tipo, o que dificulta muito aqui é que você tem que fazer, por ser imigrante, muitas vezes você tem que fazer essas duas jornadas. Não 2 jornadas, mas Essa transição. esses 2 caminhos. O caminho de se profissionalizar e o caminho de ajudar em casa, porque não tem para quem pedir, É. né? Então, eu me identifiquei bastante nos 2 caminhos. Então, quem quer vir, preparem-se. Preparem pra isso. E aí, Ruth? O meu, eu nem lembro mais onde eu estava. Eu me perdi. Então, pois bem, eu vim pelo programa de au pair, como eu já expliquei. Para quem não sabe, não sei se o pessoal também sabe, né? Que o programa de au pair é um programa que você trabalha e estuda. Porque não é todo mundo que sabe, né? Então, é um programa de trabalho, onde você trabalha praticamente como babá. E você estuda, né? Posso te perguntar, como você ficou sabendo do programa de au pair? Eu fiquei sabendo, eu fazia estágio no Brasil, numa empresa grande. Eu falei já, fazia estágio. E tinha uma menina que ela tinha feito o programa de au pair. Aí ela comentou que tinha morado na Alemanha, se eu não me engano. Aí ela começou a comentar do programa. Eu falei, o quê? Aí eu falei, tem como fazer nos Estados Unidos? Porque, né, longe de mim ir pra Alemanha fazer au pair. Faz sentido. Não. Faz totalmente o sentido do... Aí eu tenho como fazer nos Estados Unidos? Ela tenta ir na Irlanda também. Eu falei, não, tô boa também. Porque eu sei também que tem várias localidades. Na Europa, Estados Unidos, e eu não sei se tem no Canadá. Acho que no Canadá é um outro nome. Aí eu fiquei interessada em vir pra cá, porque eu queria vir pra cá. Aí ela me falou disso, eu comecei a dar uma pesquisada, comecei a colocar au pair e foi. Aí começou a surgir uma lista, aí eu fui vendo agências, aí fui fazer entrevista com as agências, sabe? Tinha que ter inglês, essas coisas, umas coisinhas bem básicas que muitas coisas eu também nem tinha. Enfim, vim pra cá, vim pra família preta. Aí não lembro como o que eu, tipo, os baques que eu tive mesmo, eu acho que foi nessa... Igual a Isa falou, para entender a educação, a criação dos americanos e ficar relacionando com a minha, que era muito pessoal também, porque vai muito da onde eu vim no Brasil. Sim. Porque eu acho que, de repente, se fosse uma pessoa que tivesse vindo de uma outra realidade, não ia ter tanto esse baque assim. Então, eu tive isso. Eu acho que também, para me adaptar, eu tava nessa... eu tenho que conhecer gente. Aí eu lembro que eu comecei até a usar aplicativos de site de relacionamento. Aí foi uma outra coisa que eu senti um baque também. Porque primeiro que no Brasil eu nunca precisei dessas coisas. Foi pra balada, né, gente? Aqui... É só dar um rolê na sexta-feira. Você tá andando, as pessoas já, sabe? As pessoas já chegam. Exato. Não tô falando... Não, tem os pedreiros que falam, ei, não tem os tios nas piadas pedreiros. Aqui também tem tiozinho da obra. O tiozinho da obra, né? Pedreiro, o tiozinho da obra. Nem precisava ter obra, eu tava andando aqui, na Canal Street, nessa rua. Pô, na Aconteceu? Canal, Isso aí já é raro, na hein? Canal tem que colocar isso, amor. Hoje até... Mas então... Será que eu volto por Aí... Será que eu atravesso a rua pra voltar? Porque no Brasil se andava e se era assim, a todo momento alguém lá, sabe? Ei! Aqui... Era um apoio coletivo. A rede de apoio da brasileira. Na frente do posto de gasolina. Não, aqui isso não... Eu não... Tem tanta coisa nisso. Isso dá um outro episódio pra gente falar. Calma. Essa questão do homem pensar que tem o direito de mexer, né? Que tem o direito de isso chegar, também tem isso. falar, Também tem tudo isso. Dá um outro episódio. Mas me deu um baque. Principalmente sendo, né, assim, tentando não contribuir pro machismo. Não, sim, mas o que eu tô falando me deu um baque, porque no Brasil eu tava acostumada com essa relação. E aqui eu falei assim, gente, cadê? Ninguém tá me elogiando. A minha estima tá baixando, né, gente? Exato. Hoje eu entendo essa relação também do machismo e tudo, sabe? Hoje eu entendo. Mas quando eu cheguei aqui, eu tava assim... Mas cadê? Claro, é isso, a estima baixa, né? O que tá acontecendo, né? Enfim, veio um baque. Mesmo indo na balada. Mesmo o quê? Indo na balada. Não é igual no Brasil que a gente... Essa relação do toque... Eu não sei nem se eu chamaria de autoestima baixa, porque eu acho que nem era isso. Mas quando a Isa tava falando no sentido do toque mesmo, eu pensei até nisso, sabe? Porque as pessoas, elas se irritam muito se você esbarrar nelas, até em balada. Tudo. Aqui é muito... As pessoas não gostam do toque nem em lugares que estão cheios, né?
Então, assim, e eu pensei nessa, não só na relação de amor, carinho e tudo mais, outra coisa. mas a relação, o tanto que é barreira mesmo em volta dos americanos, assim, não você pode, falou toque, não me rele, né? Você falou de balada, agora eu lembrei também disso. Porque quando eu saía pra balada no Brasil, uma coisa que eu também percebi que foi muito gritante pra mim. Eu saía no balada do Brasil, eu percebi que o pessoal bebia assim, socialmente, sabe? Tranquilamente. Tá, vamos ali, cervejinha, né? Mas aqui... Mano, aqui o pessoal bebe assim, descontrolável. Você tem que ir pra balada pra ficar bêbado. Você não pode ir pra balada pra ficar, sabe? Beber socialmente. Não, e eu acho que também tem um pouco da relação de que a maioridade aqui é 21, pra beber, é 21 anos. E no Brasil, a gente normalmente, né? É 18, mas né? Dizem que é 18. Então, eu acho que também seria 18. Então tinha isso, porque quando eu cheguei, eu tinha por volta dos meus 20, então eu ia pra essas baladinhas que tem o pessoal dos 20 também. Então era... E você achava eles mó criancinha. Eu falava, gente, por que o pessoal tá bebendo assim igual louco? Eu falei, vai ter vida amanhã. Sabe? Seu fígado precisa saber. Mas eu acho que também era exatamente por isso, porque eles não conseguiam, não podiam beber até os 21. Aí quando chega nos 21, acho que eles falam assim, opa! É hoje. É hoje. O mundo vai acabar. E era uma coisa muito louca pra mim, tipo, essa diferença. Olha. Viu de alguém que passou pela high school aqui, não começa aos 21. A gente começa com tipo 15. Mas é isso, Que é aquela não coisa do filme, né? De identidade falsa, arranjar também uma tem identidade isso. pra ela comprar. Também tem Exato. Tudo isso. Sim, teve. Mas realmente, não é aquela coisa, vamos comprar cerveja. Porque, né, a gente tá acostumado no Brasil ver os nossos pais, geralmente, comprar um monte de cerveja, que não é destilado. Não. Aqui aqui eles é vão logo na destilado. vodka, na É tequila, isso, no é Deus me livre. não sei O quê. tal do Hennessy. Com 15 anos. Hennessy. Você tá louco. Meu Deus, não, aqui é forte. Isso realmente pra mim foi um choque. Foi. Quantidade da bebida alcoólica mesmo, né? O tanto que as pessoas bebem, principalmente no inverno. Inverno inverno. incrível o quanto todo mundo bebe dentro de casa, balada. Não pode beber na rua. Essa foi uma coisa que eu comparei quando cheguei aqui, que eu falei, uau, não tem um barzinho na rua, não tem uma pessoa bebendo na rua. E eu também não entendi aquele saco de papel, que aí eu vi... Que pra esconder, porque você não pode beber fora. Tem isso, é que você não pode beber em público. Não, é verdade, bem lembrado. Eu vi muito disso, de saco de papel em volta da bebida, né, da garrafa, e a galera bebendo. Eu falo, por que todo mundo sabe que você tá bebendo, por que você põe? Mas é porque não pode, né? Mas é meio sem, não sei, eu não entendo essa lei, nunca entenderei. Tem fine, né? Tem multa pra quem bebe no meio da rua. Nossa, bem lembrado. Porque eu cheguei no Brasil também, da última vez que eu fui pro Brasil, primeira, última, sei lá. E eu tava com uma bebida dentro de um local com a minha amiga. Aí ela falou assim, vamos sair? Aí eu falei assim, peraí, eu tenho que terminar minha cerveja. Ficou nesse baque também, quando eu regressei pro Brasil de férias, entendeu? Sim. Eu fiquei assim, peraí que eu tenho que terminar minha cerveja. Ruth, você tá no Brasil, caralho. Levanta e anda. E eu fiquei assim, nossa, eu me esqueci. Às vezes, sabe quando você se acostuma tanto com com essa mentalidade? Na Flórida também não pode. Em qualquer lugar dos Estados Unidos ou na Flórida pode beber? Em público? Na praia, por exemplo. Não pode nem vidro. Nada. Eu lembrei que eu também Uau. tive que esconder. Tem que levar na garrafinha de plástico. Aqui eu vi muita gente colocando bebida alcoólica na garrafinha. Olha, não pode dar dica das coisas. Naquele copo vermelho. Na garrafinha, na garrafa de Praias. água grandona, sabe? Colocar vinho na garrafa de água grandona e ir pro Central Park. Eu vi muito isso quando eu cheguei, da galera fazendo. Mas isso não é dica, gente. É só... Eu sei que tem muito do Só copo, vivências. tem muito do copo vermelho também. Que eu e meus amigos, quando a gente vai pra praia, por exemplo, a gente leva as bebidas num container e leva um copo vermelho, porque eles também não podem ver acho que não pode ser transparente, o que eu nunca entendi o porquê não pode ser transparente. Isso eu não é por sabia. isso do copo vermelho? Não Acho que pra não tinha ideia. entender o que tem, tipo, se for cerveja, no caso, né? Porque cerveja dá pra ver, Dá pra né? perceber. Então as meninas colocavam no copo vermelho pra que não ficasse visível. Isso. Então, pra quem bebe, isso sim é uma dica, né? Pra quem bebe, Sim. tá aí que não pode fazer. Eu gosto muito de falar sobre essas coisas assim, porque tem gente que vem pra cá até pra turismo, né? Nem pra morar, né? Essa semana eu tava conversando até com alguém, e ela tava me falando, porque eu não consigo, não gosto do frio, o frio pinica, eu achei até que fosse alergia e tal. Quando eu cheguei aqui, gente, primeira vez que eu andei no frio, assim, que eu tive que andar, sei lá,
uns 3 quilômetros, sabe? Assim, 4 quilômetros andando pra ir em tal lugar. A minha perna pinicava, que parecia que tinha bicho mesmo, sabe? Assim, na minha pele. Eu falei, gente, será que é alergia? Será que é um bicho? O que será? Tem coisa me picando, pulga. Eu imaginei tudo, até eu conseguir chegar em algum lugar, tirar a roupa. E eu tirei a roupa, nada. Entrei debaixo do chuveiro, não parava. Demorou um tempão pra parar. E eu não sabia o que era. Aí comecei a pesquisar que nem uma louca, né? Falei, deixa eu ver o que é que tá acontecendo com a minha pele. E eu descobri que é falta de hidratação, que é o atrito da roupa na pele e o frio, a combinação dos três, que te dá essa coceira insuportável no corpo inteiro. E aí, várias pessoas na internet falando, usa vaselina, assim. Vaselina sem fazer propaganda pra vaselina, mas vaselina salvou meu inverno. Porque... O que salva agora é manteiga de karité. Ah, é verdade. É isso aí, que mano é vaselina. Mas é que a vaselina me salvou, eu continuei fiel, entendeu? Esse que é o negócio, assim. Mas, enfim, qualquer manteiga, qualquer coisa que realmente vai durar a hidratação, não basta ser só óleo ou só creme, porque a hidratação não vai adiantar, né? Mas o que for realmente, assim, que vai te dar mais oleosidade na pele, ajuda com isso. Então, quem vem pra cá no inverno, principalmente, e tem esse problema que eu tive, não pense que a sua pele vai cair, apenas passa um cremezinho lá, manteiga, que vai melhorar. Isso realmente, assim, eu queria ter sabido disso antes, porque até hoje me coça. E eu gosto de correr, eu não consigo correr no frio, gente, não dá. Ai, agora que você falou de frio, eu lembrei porque eu também, normalmente, eu dirijo pra ir pros lugares aqui bastante, quando eu venho pro estúdio, às vezes, agora nem tanto. Aí eu lembrei também dessa questão, que quando eu cheguei, você tinha que colocar, pra você colocar gasolina no carro, você tem que ir lá atrás, verdade. Porém, você tem que ir atrás, você é o próprio, como se chama essa? Frentista. Frentista, você, não tem frentista. Alguns postos de gasolina que não tem frentista. Você tem que ir lá e você tem que colocar gasolina no seu próprio carro. A maioria, né? A maioria. Só que em New Jersey você não precisa disso. Isso também é outra coisa que às vezes eu acho meio loucura. Porque em um estado, a lei um estado é diferente da outra. Tipo, Nova York e New Jersey estão tão próximos. Colados. Às vezes você gasta 15 minutos para ir de 10 minutos para ir de um lado para o outro, atravessar uma ponte, praticamente. E as leis são completamente diferentes umas da outra. Exato. O fato de ter frentista em New Jersey e não ter frentista em Nova York. E você falou essa semana também, o fato de poder virar à direita quando o sinal tá fechado. Quando o sinal tá vermelho. Sim. Então, quando o sinal tá fechado, aqui, quando tiver vermelho, na ilha de Manhattan não pode, né? Não pode fazer nada disso. Mas Westchester, New Jersey, por exemplo, Connecticut, eu sei que... Outros lugares, com certeza. Flórida. Eu sei que pode virar à direita toda vez que o sinal estiver fechado. E isso me ferrou também quando eu fui pro Brasil, viu? Porque eu ficava lá, vai. Ainda bem que não. Na realidade, eu tomei várias multas no Brasil. Ah, se não tomar multa no Brasil, você não foi. É sério. Nossa, em São Paulo. Dos é isso, você tá 52, 52, toma a multa. Toma, você fala, mano... E aqui? Aqui não, aqui você acho que tem até um limite que você pode andar acima da velocidade. Tá 25, você pode ir até 35. É isso, acho que é 10. Você pode tudo, milhas, né? Se ninguém te Se ninguém te vê. Aqui não é tem isso, não tem radar. aqui. Essa é outra coisa, muito... a gente não tá falando pra infringir as leis. Porque a O mais legal é que a gente tá dando dica de tudo que é errado. Não, mas é importante, gente. Tudo errado. Ai, muito bom. Mas, liga o Waze, gente. Se for dirigir aqui, liga o Waze. Não sei, acho que avisa. depende muito do Waze. Ah, tá, entendi. Avisa. No Brasil, o pessoal usa o Waze também. Ah, é verdade. Ele avisa usa. quando tem radar. Sim, aqui o pessoal vai no avisar pessoal quando no Brasil tem já algum sabe, minha policial. filha. Não, sim. Mas eles podem pensar que não funciona aqui, alguma coisa. Mas eles vão te Bem avisar se lembrado. tem algum policial. Uber aqui também funciona, agora que você falou de Waze. Uber também funciona para as pessoas que querem andar de um lado para o outro. Não sei. Tem até mais opções. Tem até mais... Apesar que eu prefiro o metrô, porque é mais barato. E hoje eu descobri que o metrô aceita cartão de crédito. Ai, gente. Sim, dá pra... Como Na assim, catraca? hoje? Gente, eu tô atrasada? Peraí. Até eu sabia. A câmera aqui, só pra falar. Gente! Só pra falar. A menina pegou o cartão assim, encostou, porque agora... É só encostar. Encostou. E passou, eu falei, o quê? Você já passou seu relógio? Até seu relógio. Até o relógio? Relógio, celular, qualquer coisa. Gente, eu fui descobrir hoje. Olha que eu pego o metrô todo dia pra... Eu falei assim, nossa...
Pessoa desligada, porque fizeram uma super propaganda pra isso, que era só passar a facilidade, que é só encostar o cartão e passar, que você não Meu precisa. Acho que Deus. New Jersey não fez a propaganda. Não chegou lá. Provavelmente não chegou. Peraí, como foi a Não, propaganda? mas no PEF eu acho que não aceita. Será? O PEF, não, e o PEF... Não, gente, mas eu pego... Você falou New Jersey, não fez a propaganda, mas eu venho pra Nova York todo dia. Mas o PEF não aceita. Não, sim, mas você trabalha e vai, Não. né? Aí você não veria. Não, eu veria, porque eu venho do PEF eu pego o metrô. Mas o PEF não aceita. Mas eu pego o metrô. Então, agora, aí não tem discussão. Mas onde aí, que tava entendeu? Aí você tá a atrasado. divulgação? É isso que eu tô Tá perguntando. no metrô, tá na própria tá. estação. Gente, eu tá sou em todos os completamente... lugares. Onde que mundo eu vivo? Não é possível. Bem-vinda! Como assim? Você está aqui em Nova York. Pois é, descobri hoje. Nossa, gente. Aí uma coisa, gente, não pula a catraca do metrô que dá uma multa de $100. Dá a multa, mas tem um monte de gente que pula assim. Mas ainda não, mas não, não a mas gente. não a gente. Não a pulem. gente. Tipo, tem muita gente que pula e provavelmente não encostadinho toma no multa. outro, Mas... pula. Abrir a porta... Abre a porta, pede pra alguém abrir a porta pra você, porque você tem a opção de abrir a porta. Mas tem essa também. Se alguém abre a porta, você não vai levar a multa. Mas A pessoa que abriu a vai. porta leva a multa. Nossa, já abri porta pra várias pessoas sem saber. $100. Olha só, Não abram a porta se tiver policial por E isso é uma coisa que eu não entendi até hoje, porque eu ainda não levei nenhuma multa aqui nesse país, mas eu Você não sei... levou nenhuma multa. Você já levou? Você dirigiu aqui? Dirijo. ó. Você já levou multa aqui? Muita multa. Muita. Nossa, acho tão Em Nova York, não, mas não não. não multa de trânsito, multa por andar na rua, por transitar, igual ela falou, por passar catraca, no sentido de trânsito. dessas, sabe, de atravessar a rua. Tem cidade que aqui, se atravessar a rua fora da faixa, você leva multa. Então, tem várias coisas que eu acho... Mas eu acho que às vezes também são coisas criadas assim Mas pra como é? reger a sociedade. Mas realmente as pessoas levam essa multa, mas eu não sei como. Eu acho que para e pega a identidade por ter Mas é isso que eu tô tal. É por aí que leva Mas você multa? conhece alguém que já levou multa? por Eu já exemplo? ouvi, Você já viu? gente que... eu já ouvi falar que pulou o metrô, brasileiro inclusive, pulou a catraca e levou multa. Nossa, eu nunca ouvi ninguém falar que já Já. tomou multa. Agora eu lembrei. Não Só que foi na atravessar a rua, Flórida, mas- na verdade. Gente, olha que eu já fiz tanta coisa que não é permitida nesse país. Venham pra Nova York e andem com a rua. Que se eu falar... que se eu falar, meu Deus do céu. Não. Eu curiosa. faço as coisas. Eu sou medrosa. Eu ia falar quase um palavrão. Eu sou muito medrosa. Eu não faço. Uma dica que eu tenho, que acho que dá... Pode até valer pro Brasil, não sei como é. Mas se você quiser ir ao cinema, não Verdade. compre da pessoa lá, do guichê. Não vai lá. Compra um ticket da maquininha, que aí você compra um ingresso infantil. Nossa, gente, por que nunca me Custa, falaram tipo, isso? $3 a Por menos. que nunca me falaram isso? E a outra coisa. Tem outra coisa também. Se você comprou o ingresso, seu filme acabou. Você continua. E aí a sala do lado tá passando Vai um pra outro lá. filme e tem lugar Isso pra eu já sentar, fiz. vai lá e senta, entendeu? Se alguém chegar e falar, é porque aqui os lugares no cinema são marcados, né? Então, eu não sei se o Brasil também, não? Provavelmente tem alguns. Eu acho que o Brasil também. Eu acho Eu que acho que no Brasil sim. também são marcados. Mas se não tiver ninguém lá, você pode assistir uns 3, 4 filmes no mesmo Pode. dia por preço de Nossa, um. mas agora do ingresso infantil eu não sabia. Olha, ninguém vai falar nada. Ninguém vai Nada falar mesmo, nada. porque eles vão ficar com vergonha. Só não faz nos lugares, não faz nos lugares turísticos, tipo meio da Times Square, porque eles Sim, porque eles param. devem pensar. Lá tem até revista de bolsa e tudo mais, nos cinemas Times Square, cinemas Nossa. onde tem, perto Cinema, viu, gente? Não é teatro, Não. não é outras coisas. Especificamente Cinema. de todas as dicas erradas possíveis a gente tá passando aqui. Tem mais Nossa, a alguma gente tá dando dica, só assim? dica errada mesmo. Tem mais alguma? Tem mais alguma dica pra burlar o sistema? Só pra gente não ficar assim, nossa, essas meninas só fazem coisa errada. Mãe, pai, eu não sou assim, tá? Só tô Eu não sou falando. assim. Não, mas a gente sabe, vamos lembrar também que qualquer coisa é reparação.
Vamos pra esse lado, é reparação, entendeu? A gente só tá tirando, tomando deles Com a emprestado. minha mãe, esse papo até rola. Com meu pai, ele não... De reparação? Eu vou reparar sua cara. Na minha casa vai ser Reparação, bem então isso também. aceitem as dicas. Na minha casa vai ser bem isso também. Tem outras formas de reparação. Essas não são as que eu te ensinei. Né? Exato. Pra mim, tudo é válido. Ai, O importante é ser reparado. muito bom. Eu nem sei quanto tempo a gente... Ainda tem bastante tempo. Ainda né? acho que mais uns não, 10 agora, minutos. 10 minutos. Eu acho que a gente ainda tem... Wolf, we have 10 minutes, right? All right. Thank you. Não, mas uma coisa, a gente falou muito... E eu adorei, assim, de verdade. Eu adorei o papo de hoje, no sentido A gente de... falou bastante a gente falou bastante dica. coisa no sentido... Coisas que a gente faz aqui, que é Sim. legal, que é legal compartilhar. A gente não chegou a detalhar mesmo processos de como chegar até aqui, de como a gente vem e tudo mais, mas a gente pode ir detalhando isso nos próximos episódios, né? E até um dia até trazer alguém para falar mesmo o processo imigratório, Sim. como as coisas É funcionam uma em boa. relação à documentação e Uma tal. boa. Ai, posso só falar uma coisa que eu lembrei também? Uma Pode. diquinha que eu lembrei? É que aqui você tem a possibilidade de devolver os produtos quando você compra. É verdade. Isso eu acho é enorme. tão legal. Gigantesco. Tão legal. Tem que só Até ler, usado. tem que só ler para ver se tem Se não tá na 30 promoção. dias, se não tá na promoção e quanto tempo. Mas porque eu tava trabalhando aqui, né? Trabalho com marcas aqui marcas no Brasil que também vendem aqui. As diferenças de devolução. No Brasil, é permitido devolver. A gente não devolve. É permitido? E pegar o dinheiro de volta? É permitido devolver, é permitido trocar. Mas a gente prefere trocar do que devolver. Não, é que os vendedores sempre Fala que não é põem permitido. uma pressão, Eu também fala sempre que não entendi dessa pode, que forma. não sei. Pode olhar, cada marca tem, o direito consumidor no Brasil, ele determina que cada marca tem a sua própria policy, né? O seu próprio... Política. De política de lidar com o consumidor. E aí, por exemplo, tem marca no Brasil que Mas pode eu acho devolver que- dentro de 7 dias, pode devolver dentro de 30 dias, A gente culturalmente não tem... É isso que eu ia falar. a gente não tem esse hábito. costume, não tem esse hábito de ir lá e devolver. Mas aqui, E eu acho que também... todo mundo tem o Todo hábito mundo. de devolver. E eu acho que no Brasil Até também é comida, muito... gente. Eu acredito Até que no comida. Brasil também é muito... Até comida. No Brasil é muito burocrático também. Não é só isso, não é só cultura. Mas é o que eu tô Eles fazem o falando. possível para que As você não vendedoras vão lá devolva. e falar, não pode devolver, você tem que trocar. você tem que Por fazer conta da não sei o quê. burocracia. Uhum. Já aqui não, aqui você comprou uma coisa, você não gostou, vou lá e troco. Aí eles ainda perguntam, você quer seu dinheiro de volta ou quer trocar por outra coisa? Meu dinheiro de volta. E tudo Me dá bem. seu cartão e ponto. É. E é igual a Isa falou também, a mesma coisa pra comida. Você vai comer em restaurantes aqui, você não gosta da comida? Ai, Não, falando mas em... eu tava dizendo de supermercado mesmo. Ah, porque- também. Nossa, eu também. tive que ter uma cara de pau, porque foi na época de furacão na Flórida e a gente tinha acabado de fazer compra para casa, só que aí a gente viu que o furacão tava piorando e a gente tinha que evacuar. E, tipo, acabamos de fazer compra por 2 semanas, por exemplo. Olhamos um pro outro e falamos, vamos devolver. Aí quando a gente né? voltar, a gente compra tudo de novo. Compra tudo de novo, É uma boa. E foi isso. Olharam meio torto Gente, pra mim. mas tem prazo, tá? Pessoal, não vai Ah. tentar comprar um iPhone hoje e tentar devolver no próximo Não, a gente tá dando uma inverno. diquinha também. Vai lá, vai não, lá. porque acontece, eu já compra ouvi uma esses roupinha, relatos. usa hoje à noite e amanhã devolve. Deixa lá com a etiqueta e devolve. Ai, mentira, olha as dicas. Lá vem eu de novo. Continuamos com as dicas erradas, mas Não, é gente. possível. Não, isso é Calma. zoeira. Não vou falar estamos uma coisa falando de que verdade. fazemos, mas existe. Existe. Falando sério, eu tive que fazer... Aliás, eu nem fiquei com a etiqueta das roupas, mas, tipo, quando eu cheguei em Nova York, eu tava, assim, num orçamento muito fechado. Olha os panos podres dela aí. Não, isso... Eu fui genial. Eu tô com muito orgulho de mim. Você fez produção. Oi? Você fez produção. É aquela que você pega a roupa emprestada e depois devolve. Exato. Sou É, ué. produtora, então. É isso. Aí... Então, eu comprei um casaquinho... Reparação não, agora é produção. Produção. Eu comprei um casaco na H&M quando tava começando a esfriar, tipo, outubro, né? Um casaco leve.
Mas aí, né, começou a esfriar. E eu não tinha outro casaco. Aliás, tinha outro casaco, mas não tinha luva, não tinha cachecol, não tinha touca. Aí eu realmente não tinha dinheiro, não tinha de onde tirar. Mas não dá pra passar frio, porque senão claro. morre. Então eu falei, cara, H&M me perdoa. Eu já usei esse casaco 10 mil vezes, mas toma! Vou lá devolver e pegar. Sim, mas eu comprei tudo na H&M pra compensar. Olha, gente, mas isso é uma forma até de... isso é uma forma até de burlar essas empresas capitalistas, sabia? Olha, criativo, e humilde. Produção artística, produção pra marketing. É assim... como que se fala? Da golpe, né? Golpe. Não. Não é golpe, gente. Não é golpe. É golpe. É genialidade. Mas tem um outro nome. Mas isso é quando você faz, por exemplo, quando você tá numa marca e aí vem um influencer e fala: eu tenho uma foto pra fazer, eu posso usar o seu sapato, posso usar a sua roupa, e aí a gente dá lá a roupa porque você tá indo pelo lado da marqueteira. É isso que eu tô te falando, é produção. Você vai lá na loja, você pega a roupa, você experimenta, você leva. Você tá pagando, inclusive. Sim. Você leva, você usa. Não gostou, você vai lá, devolve, né? E continua comprando com a loja. Porque aí você tá lá, apoiando, fazendo produção. Apoiando. Eu só tô... Nenhum vendedor vai querer vender pra você, mas... Eu só quero que meu pai e minha mãe entendam que eu não faço coisa errada, entendeu? Gente, já tem umas empresas que estão até merecendo. A Zara, por exemplo, com tudo que anda fazendo no Brasil... Estão até merecendo, entendeu? Claro, com tudo que faz no mundo, né? É isso, mas é isso que eu falo também. Às vezes é reparação que você tá lá fazendo. Os caras estão fudendo ali, eu vou usar essa roupa assim, vou devolver no dia seguinte. Mentira, parei. É muito bom, meninas. Muito bom. Enfim, papo. Não lembro se tem mais alguma coisa de dica. Eu acho que de dica é isso. A gente deu bastante. Eu acho que é isso. Então, a gente também tá em cima do tempo. Muito, muito bom. Amei o papo hoje com vocês. Mais leve, mais gostoso, mas necessário, né? Muita gente pergunta o que a gente tá fazendo por aqui. A gente tá fazendo coisa certa. Certíssima. Nitidamente a todo momento. E se a gente não responder alguma coisa, ficou alguma coisa no ar, nos comentários, pode perguntar. Clica, comenta, se inscreva no canal. Vai lá na rede social, deixa o recadinho no comentário. E é isso. Tá certo? Dúvidas, estamos aí. Fechamos. Continuamos fazendo a coisa certa. Até o próximo sempre. Do the right thing. Do the right thing.